Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos fazer a parte 2, né, desses degraus aí, né, escada da santidade. E hoje, o que nós vamos falar, ontem a gente já explicou um pouco de 2 Pedro, capítulo 1, no próprio idioma, né, que a gente lê aqui no português. E hoje a gente vai ver alguns versos. Na verdade, a gente vai ver os versos de 1 a 4 novamente, mas no sentido original, e os versos 10 e 11, para a gente entender melhor os degraus, né? Quando a gente vai no sentido original aqui, o sentido da mensagem de ontem é muito mais profundo. Existe uma palavra aqui, por exemplo, que eu fiquei assim buscando, buscando, buscando. Eu já até quero falar para vocês antes da oração. A palavra era logo lá em cima, essa palavra obtiveram fé, né? Simão Pedro, servo do apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco, conosco obtiveram fé. No original, essa palavra obtiveram é receber por sorte. E isso me inculcou a mente, porque por sorte, quer dizer, foi sorte? Vamos saber mais sobre isso após a oração, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Pai, eterno Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor, através da Sua palavra, nos ensina a cada dia como termos uma vida de participação das bênçãos do Senhor. O Senhor tem muitas coisas que quer dar a nós. O Senhor, através da sua natureza, nos purifica e nos livra deste mundo mal. Ontem já começamos, né, a falar sobre isso. Estamos na série Reavivamento e Reforma, Senhor, e que possa mudar a nossa vida, a maneira como a gente enxerga a tua palavra, a maneira como nós temos vivido, mude a nossa maneira de viver. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você estiver assistindo, se você pensar em alguém, se vier à sua mente o nome de alguém, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo. Alguns acabam recebendo o link e assistem, outros vão receber a notificação que já está escrito no canal e recebe a notificação, mas sempre tem ali a opção compartilhar. E se você puder fazer isso, você vai ajudar outras pessoas que talvez estejam no vale da angústia, no vale da decisão, mas estão indecisos com o que precisam fazer, com o que precisam tomar. Quando nós lemos a palavra do Senhor, aqui eu traduzi, né, os versos, pelo menos os 4 primeiros versos, a ênfase é muito maior. Ontem, com certeza, você deve ter ficado impressionado se você assistiu. Se você não assistiu, procure aí a, a parte um do tema, né? A escada da santidade, parte um, que nós somos chamados para participar da natureza divina. O Senhor nos convida a participarmos dessa natureza. E essa expressão divina aí não é simplesmente divina, não. É diferente. A gente vai ler hoje isso. Mas o que é sorte? O que é sorte? Porque para o nosso contexto de hoje, o mundo que nós vivemos, sorte é sorte, não é azar. Muitas vezes as pessoas falam: "Ah, você é uma pessoa de sorte", né? Ah, não tem muito a ver com o princípio bíblico lá no Antigo Testamento, em que quando eles escolhiam as pessoas, eles às vezes lançavam sortes, né? E essa expressão aí, lançar sorte, eu vou chegar lá, a gente já estou até olhando aqui, do que tinha no Antigo Testamento é diferente do de hoje, né? Lançar sorte no passado, hoje seria como se fosse jogar dados, mas jogar dados é mais para jogo. E quando a gente fala de escolher pessoas, imagina, você vai escolher pessoas assim,
Imagina, vou reunir a comissão da igreja, boto os nomes aí e vamos puxar. Ou vamos jogar alguma coisa e essa coisa vai dizer se é ou se não é, né? Num jogo a gente joga o dado, quem sai o número maior normalmente é o vencedor. Talvez é essa a única expressão que a gente tenha. Só que o lançar sortes na Bíblia é um pouquinho mais profundo, tá? Eles tinham um respeito e uma reverência maior. No entanto, queridos, o que é de fato isso? Vamos lá, olha só. No original, servo, Simão Pedro, servo, na sua Bíblia está traduzida por apóstolo, mas é servo e mensageiro enviado com ordens. Então, a palavra apóstolo quer dizer um servo, um mensageiro enviado com ordens. A palavra servo, escravo, né, na Bíblia, isso aí, em vários lugares você já deve ter ouvido alguém, algum pastor, algum pregador falando da palavra servo, que é a palavra escravo. Para nós, a palavra servo é mais mansa do que escravo, né? A gente, escravo vem da escravatura, vem da lei áurea. Não, eu não sou escravo. É sim. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo de Satanás. Então, antes das 7 da manhã, que eu estou gravando esse vídeo, 6 e pouco, só que vai estar aí para você a partir das 8, mais ou menos, 7h30, 8 horas. Mas é duro, né? Ouvir aí às 6, 7 da manhã que você é escravo. É escravo, não é servo. Servo não é. A gente, sabe, é traduzido, é certo a palavra servo? É, mas como a gente não tem essa maneira de ser servo, a gente acha que servo é um empregado, é meu servo, tá? Aqui, pastor, aqui é meu empregado, a gente entende como servo. Não fala que é meu escravo. Que isso? Não, sou escravo não, eu recebo por isso. E a palavra servo é escravo. Escravo e apóstolo. E essa palavra apóstolo é um mensageiro enviado com ordens. Queridos, eu nunca posso me apresentar, eu sou um apóstolo do Senhor. Né? Porque hoje tem gente aí que aparece na televisão, eu sou apóstolo. O apóstolo é simplesmente um mensageiro com ordens. Então, se você tem ordens, você tem que fazer o quê? Executar as ordens. Simples assim. Primeiro, a Bíblia me chama de escravo, ou você é escravo de Deus ou de Satanás. Por isso que nós precisamos ser servos de Deus, ser escravos de Deus, porque Deus não é tirano. Deus não é perverso, Deus não é mau. Então, se nós escolhermos a servidão, né, a escravidão, em que o Senhor é o nosso Deus e que o verdadeiro Senhor nosso Deus a quem servimos, então, de fato, nós vamos ter uma vida melhor, uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de gozo. É isso que Pedro vai dizer. Porque ele simplesmente é um mensageiro enviado com ordens. Então, se ele tem ordens, ele tem que cumprir as ordens. Então vamos lá. Simão Pedro, servo e mensageiro, enviado com ordem de Jesus Cristo para nós, para mim, para você, para o povo da época dele também, recebido por sorte a convicção da verdade. Aí está aí, obtiveram fé, né, no original, no traduzido por obtiveram fé. E fé é convicção da verdade, tá bom? Então, assim, como é que é recebido por sorte? Aí eu fui procurar essa palavra sorte e tal. Então, essa palavra quer dizer o seguinte: literalmente, escolher por sorteio, provavelmente com o uso de pedrinhas ou pedaços de cerâmicas marcadas. Então, eu vou ter duas cerâmicas aqui, uma vai estar marcada e não vai estar. Se tiver marcada, quer dizer isso, se não tiver, quer dizer isso. Aí, tum! Não era assim? Então, é isso que era obter pela sorte. Mas eu fiquei, gente, eu não, isso não é possível que a minha fé é pela sorte. Quer dizer, eu tive sorte de receber a fé. E os outros aí fora, não? Por que que isso me inculcou? Porque eu falei, gente, como é que eu vou pregar sabendo que eu recebi por sorte? Por sorte. Pastor, por sorte, eu sou ganhando na Mega Sena. Já pensou?
Porque isso aqui é muito mais do que uma mega sena. A fé em Cristo, o conhecimento de Cristo, é ou não é? Ou não? Ou o conhecimento de Cristo, o amor de Cristo, não é, não é mais do que uma mega sena. É, mas por sorte. Então eu fui não fazer uma exegese do texto, mas fui para entender um pouquinho mais. E vamos lá, olha só. Além de a palavra quer dizer por sorte, provavelmente recebeu por sorte ou lançou sortes, existem algumas características, tá bom? E eu quero ler com você. A primeira vez, eu quero fazer sobre três perspectivas sobre esse aí, sorte. Receber por sorte. Literalmente seria obter pela sorte ou lançar sorte. Lançaram as sortes, né? A Bíblia fala, por exemplo, quando escolheram Matias para substituir Judas, a Bíblia diz que eles lançaram sortes. No Antigo Testamento, Josué, para descobrir quem era o que desobedeceu a ordem de Deus lá na época de Jericó, ali na cidade de Ai, ele lançou sortes até descobrir que era Acã e sua família. Então isso era comum e eles entendiam que Deus direcionava aquilo ali. É uma maneira do Antigo Testamento do povo dizer o seguinte: em vez da gente usar a nossa escolha, a gente vai deixar que Deus escolha. Então, tá aqui. Isso representa isso. Vamos jogar o que ganhar. Tem, não sei se eu estou conseguindo passar isso para você. Percebe que isso, lançar sortes, é muito diferente do que hoje para nós seria lançar dado, né? Então, o número que ganhar é o vencedor. Como assim? Joga aí. Então, tem muito para nós tem mais a ver com jogo e jogo Deus, né? É bem assim, né? A gente não vai ficar jogando. Então, assim, é diferente daquilo ali. E lançar sorte hoje talvez poderia ser nomes, né? Você escrever nomes, jogar no papel e tirar e pedir para Deus escolher o nome ali. Mas ainda assim não, talvez não tivesse a mesma essência que tinha para o povo de Israel tinha o lançar sortes. Os povos antigos tinham isso como sendo assim, Deus agindo mesmo, tá bom? E hoje, muitas vezes, as pessoas, não, escolhe aí o nome, vamos puxar aí, tipo assim, querendo se livrar da situação. Não, vamos. Não, não era isso no passado. E aí, queridos, existem três perspectivas: a perspectiva do homem sobre lançar sorte, a perspectiva do homem em relação a Deus, o lançar sorte, e o de Deus para nós, tá bom? Então, eu busquei aqui as três perspectivas e eu acho que vale a pena a gente entender. Primeira perspectiva é escolher por sorteio, provavelmente com o uso de pedrinhas. Então, ponto. Essa é a primeira do homem, né? Então, lançar sorte, tá, escolher por sorteio, ponto. Agora, lançar sortes do homem cristão ou religioso, explicando o que é lançar sorte com a mão de Deus. Aí é o segundo ponto. Seria ser escolhido através de uma decisão baseada, de uma decisão divina, né? Um sorteio com a possível implicação de que se reflete a escolha divina. Então, se escolheria, mas não é simplesmente lançar sorte. Talvez uma oração, uma entrega, para que, ao escolher, ao lançar a sorte, tenha certeza que foi Deus que escolheu tal pessoa. E não há questionamento, tá? Uma coisa é clara. Quando lançam sorte e escolheu, acabou. Não tem esse negócio, é marmelada, isso aí e tal. Não existe. O que eu quero que vocês entendam aqui é, no segundo ponto, já começa a melhorar, porque é escolhido através de uma decisão baseada, né, em algo, e por uma implicação que se reflete uma escolha divina. Então, Deus escolheu. Então, seria o seguinte: Deus escolheu a mim, a você, em relação a outros. É melhor do que simplesmente lançar sorte. Mas ainda assim, um ou outro poderia dizer assim: quer dizer então que Deus escolhe uns e não escolhe outros?
Quer dizer, pastor, que Deus escolheu você e escolheu a mim, que eu estou assistindo, porque eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas ao mendigo, ao assassino, Deus não escolheu? É isso? Não, também não é. Note que esse tipo de escolha já é melhor, é o sentido de lançar sorte também, mas é melhor do que simplesmente lançar sorte. Por sorte, Deus me deu a fé. Ah, por sorte. Não, não é bem isso. Agora, a terceira parte tem a ver com a segunda, mas é mais forte. É daquilo que Deus realmente faz conosco. Então, tá assim: receber com a implicação de que o processo se relaciona de alguma forma com a vontade ou favor divino. Ou seja, seria receber de Deus. Pode ser interpretado também como ser escolhido para ter. Então, eu fui escolhido para ter a fé. Você foi escolhido para ter a fé. Sim, pastor, mas o senhor foi escolhido para ter a fé e o outro não? Vou repetir. Receber. Ou seja, eu recebi a fé. Você recebeu a fé. Recebeu por receber? Recebeu porque Deus quis me dar? Recebeu porque eu era filho de adventista? Foi isso? Não, não é simplesmente deu à toa, recebeu à toa. Toma, Moisés, eu te dou a minha fé. Pronto, agora você vai ser um pastor, você vai saber explicar a palavra de Deus, porque eu te dei fé. Dei fé para quem eu quis dar. Dei para você, mas não dei para os outros. Não, não é esse tipo. Vou continuar. É receber com a implicação. Implicação, e esse é o problema. Com implicação de que o processo se relaciona de alguma forma com a vontade de Deus. Então, se eu receber algo por implicação da vontade de Deus, é porque eu preciso fazer algo. Então, olha só, Deus me dá a fé pela sorte, aí no sentido, aí assim, porque Deus escolheu um e não escolheu o outro. Então, Pedro colocou como se fosse por sorte, mas com a intenção de dizer que foi recebido por implicação de que o processo se relaciona de alguma forma com a vontade ou favor divino, o receber de Deus. Ou seja, nós recebemos a fé de Deus. A fé provém de Deus. E nós recebemos essa fé. Um ateu não aceita a Deus como nós aceitamos. Por quê? Porque ele não quis receber de Deus. E você recebeu. Se você recebeu, você tem uma missão de fazer a vontade de Deus. Por isso que eu disse ontem que é impossível um indivíduo que recebeu a fé, que vive pela fé, não fazer a vontade de Deus. É viver brigando, viver dando calote por aí, viver isso, viver aquilo, traição, adultério, e isso. Não dá. Como é que não? Ah, ele tem que pedir perdão, tem que pedir perdão, tem que pedir perdão a Deus. Quem errou tem que pedir perdão a Deus, não tem que pedir perdão em público, a não ser que seja uma coisa pública. Agora, se você recebeu a fé por sorte, como diz no original, e essa sorte que eu estou explicando para você é esse sentido, Deus me deu por uma implicação de fazer a vontade divina. Então, Deus me deu sabedoria, Deus me deu fé para eu trabalhar essa fé, para eu viver nessa fé. Quer ver? Vamos exemplificar? A mente diz que Abraão foi pai da fé. Qual pai levaria o filho para ser sacrificado para Deus? E note que Abraão teve erros. Então, sabe? Ou simplesmente teve um sonho, uma visão, sai daqui da casa da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mandar. Já pensou? Hoje eu moro em Colatina, a associação me mandou para cá. Mas imagina, eu tenho um sonho e agora eu tenho que ir embora. Para onde? Sei lá, para Belo Horizonte, para São Paulo. E o senhor vai ser pastor lá? Pô, como é que você vai trabalhar lá? Não, o Senhor vai prover. Já pensou? Você já conseguiu imaginar uma vida assim? O Senhor vai prover, o Senhor vai prover. A gente quer ter as coisas na mão. Não é assim.
Não existe, não. E ele não foi na mão, ele foi para representar a Deus diante dos povos. Por isso que quando viam um altar, um poço, sabe, esse poço aqui foi de Abraão, isso aqui foi de Isaac, esse aqui foi de Jacó. Faz um altar, Abraão teve aqui. Então Abraão, ele exercia essa fé diante dos outros povos. E é isso que Pedro está dizendo. E ele não está dizendo para qualquer um, não. Ele está dizendo para aqueles que receberam a fé por escolha divina, por sorte divina. Eu recebi a fé por sorte divina e você também recebeu a fé por sorte divina. Mas antes que você diga amém, porque realmente é para dizer amém, tem implicações com isso, querido. O conhecimento que você tem de Deus não é para ser jogado no lixo, não é para ser jogado à toa. Não é para simplesmente o indivíduo viver de qualquer jeito, eu estou chateado com Deus porque Deus não me deu emprego. E, e porque, sabe, queridos, note, posso estar passando por grandes provas e dificuldades? Posso. Como eu disse ontem, e provavelmente hoje é a mesma coisa. Talvez você vai se sentir como uma pessoa que está passando por grandes provas. Mas se você recebeu pela sorte, recebeu de Deus, porque Deus escolheu e te deu a fé. Você crê hoje em Deus. Então, é para você fazer a vontade divina. Então você tem que orar agora, não porque, Senhor, que eu estou passando por isso. Senhor, por que essa luta? Mas, Senhor, o que queres que eu faça? Qual é a tua vontade na minha vida? É isso que o texto está querendo dizer. E aí ele continua, olha só. Recebido, né, por sorte divina, não é simplesmente por sorte, a convicção da verdade, a fé, a convicção da verdade. Eu tenho convicção de que Deus é Deus. Você tem? Eu tenho certeza que você tem, mesmo com a luta que você está passando. E mesmo assim, queridos, isso me dá justificativa para o errado? Não, não dá. Então é nessa hora que eu tenho que orar e pedir a Deus mudança. E aí continua, igualmente, preciosa na integridade e virtude. Aí é traduzido aí igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas no original é igualmente preciosa nessa virtude aí, a integridade, virtude, pureza de vida. Não é simplesmente virtude, virtude. É mais do que isso, é integridade, é pureza de vida, é justiça do nosso Deus e Salvador e libertador. Porque a expressão aí, quando fala Salvador, é Salvador e libertador no original, mas só a, a gente só tem que traduzir muitas vezes uma palavra, mas é Salvador e libertador, Jesus Cristo. E aí vem aquela expressão graça e paz. Não está escrito aí? Verso 2, graça e paz, parece até uma saudação dos irmãos evangélicos. Graça e paz. Eu vejo pastores de outras denominações falando graça e paz. Eu, normalmente, quando eu começo a pregar alguma mensagem, eu falo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Por causa dessa expressão, graça e paz. E o que quer dizer literalmente graça e paz? Eu quero ler com você. Graça é bondade, bondade e misericórdia pela qual Deus exerce a sua influência, sua santa influência sobre as almas, que somos nós. Voltas para Jesus, ou seja, traz essas pessoas para Jesus, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, no conhecimento, na afeição e desperta o exercício das virtudes cristãs. Isso quer dizer graça. Eu vou ler de novo, olha só. A palavra graça simplesmente quer dizer aquilo que dá alegria, deleite, prazer, charme, amabilidade. Ponto. Mas no sentido mais espiritual, ela quer dizer da bondade e misericórdia
pela qual Deus, porque a misericórdia vem de Deus, a graça vem de Deus. Então, é a bondade e misericórdia pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre nós, sobre a nossa vida, voltas para Cristo, ou seja, ele nos resgata pela graça e nos traz para Jesus Cristo. Isso é graça. As pessoas usam a expressão, eu sou salvo pela graça. Eu sou salvo pela graça. Para viver o quê? Para viver à toa. Parecendo aquelas marchinhas, né? Estava à toa na vida, o meu amor que Jesus me chamou. Não tem isso não, meu irmão. Não tem essa graça à toa, não. Ah, eu errei, mas eu sou salvo pela graça, eu estou salvo. Não, olha só, o que, que significa graça no original? Está lá no grego, no léxico de Strong. Está lá. Da bondade e misericórdia pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as almas, volta para Cristo, ou seja, traz elas para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição e desperta ao exercício das virtudes cristãs. Isso é graça. Então, quando você fala para um irmão graça e paz, você está desejando que a irmã cresça, ou o irmão cresça espiritualmente no conhecimento, nos frutos do espírito, na afeição, guardando em Cristo. Isso é a palavra graça. Isso é graça. Pela graça sois salvos, ou seja, pela graça, Deus, usando a sua misericórdia, te influencia, trazendo você para Jesus, fazendo com que você cresça em afeição, conhecimento do Senhor e também o quê? Fé e exercício das virtudes, dos frutos do Espírito. Olha quanta coisa é graça. Não tem nada a ver com a graça que o povo aí fora fala, não, irmão, não. Fui perdoado pela graça, fui salvo pela graça. Pastor, só está sendo muito duro, porque Deus nos deu a graça. Meu irmão, a graça. A graça quer dizer mudança de vida, só isso. Se o indivíduo não mudou de vida, não tem a graça. Então Pedro diz: graça e paz. E essa palavra paz, além de ser a paz que você conhece, né, segurança, seguridade, você está seguro no meio das coisas, prosperidade, felicidade, paz e harmonia, quer também dizer no cristianismo o seguinte: um estado tranquilo de alguém que tenha certeza da salvação através de Cristo. E por essa razão, nada teme de Deus e é contente com a porção aqui na terra, qualquer que seja a sua classe. Pastor, isso é paz. Paz é você ter tranquilidade no coração em meio a tudo que você está, do que você nasceu, da onde é a sua família. Você é feliz porque você tem descanso no Senhor. Isso é paz. Vou repetir. Paz é um estado tranquilo de alguém que tem certeza da salvação. Mas não é só isso. Quando diz Davi, em paz me deito e logo pego no sono. Que Davi? Aquele pecador? Adúltero, né? Assim que o pessoal fala. É ele mesmo, mas ele que se arrependeu e buscou e confessou ao Senhor. Porque é melhor ter errado e tendo confessado ao Senhor do que um bando de crente que não erra como ele errou, mas também não confessa pecado nenhum. Não vai para o céu, não vai subir, não vai vir anjo levar, não tem graça. Acabei de falar, graça e paz. Não tem graça. Pastor, mas o senhor está sendo duro. Não estou sendo duro, queridos. Com todo respeito. Eu estou querendo despertar você e a mim, porque você. Queridos, eu só prego aquilo que mexe comigo. E quantas e quantas vezes, antes de fazer um vídeo para você que está aí e vai me assistir, eu choro, sabia? E eu agradeço a Deus pelo conhecimento que Ele está me dando, pela sorte que Ele me escolheu. Agora, ele não só me escolheu só à toa,
é que eu tenho uma missão, eu tenho que falar, eu tenho que exortar, eu tenho que acordar. Eu tenho certeza que, mesmo parecendo ser duro algumas vezes, você escuta, você que está aí, me escuta, sabe por quê? Porque você sente sinceridade do que eu estou falando. Queridos, eu não sou santo, eu tenho falhas. Às vezes a minha esposa fala, Moisés, você está nervoso. Não briga com Isaac assim. Aí eu vou lá, Isaac, perdoa papai. Papai, perdoa. Na mesma hora. E aí ele me abraça, oro a Deus, Senhor, me dê mais paciência, me dê mais sabedoria. Estou contando uma coisa, tem outras. Quantas vezes a gente, olha, recebe o dinheiro, eu queria comprar isso, aí vai lá e compra, aí depois tem que se apertar para pagar outra conta que o dinheiro era para conta, e aí você paga, e aí você, Senhor, me ajuda, me perdoa. Acontece isso comigo, não acontece com você? Nós erramos, queridos. Mas sabe, Deus muda. Com certeza, queridos, eu sou diferente do que como na experiência de ontem, daquele jovem lá de 16, 17 anos quando foi reprovado. Diferente, queridos. A palavra graça é tão profundo, não é, queridos? Tão longo, tão assim. A palavra paz também é tão grande. Então, agora, eu vou ler graça e paz e eu vou ler direto o que significa, mais uma vez, para você não esquecer isso da sua vida. Quando você falar para alguém graça e paz, você está desejando isso para a pessoa. E isso é profundo, profundo, profundo. Vou falar de novo. Graça, que a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida, trazendo para Jesus, fazendo com que você cresça na fé cristã, no conhecimento de Deus e na afeição do Senhor, despertando o exercício, a vontade de se exercitar nas virtudes, nos frutos do Espírito. E esses frutos do Espírito nós vamos ler amanhã. Os degraus do amor. A mensagem de amanhã, que seria a parte 3, eu mudei o nome. Os degraus do amor. Os degraus da graça de Deus, porque nós somos salvos pela graça do nosso Senhor. Nós somos participantes da natureza divina pela graça. É o Senhor usando de misericórdia, tirando a gente da onde a gente está, trazendo para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé, fazendo com que a gente cresça na caminhada cristã. Olha, isso é graça. Olha como é lindo. Como é que alguém que vive caindo, está na graça? Não está. Não está, queridos. Com todo respeito, não está. Por isso, para estar na graça, a gente precisa crescer nesta graça, crescer em direção aos céus, porque é o Senhor que usa de misericórdia conosco. O Senhor ter escolhido por sorte a mim e a você também é misericórdia, mas Ele escolheu para eu falar. Ele escolheu você para você testemunhar. Ele não escolheu simplesmente para me salvar e acabou. E a paz, queridos, a paz é você ter um coração tranquilo, porque a tua certeza é a salvação em Cristo Jesus. Você não pode ter a salvação em Cristo Jesus cometendo pecados aí à torta e à direita. Não pode. Não tem como. Não tem como. Então, você pode sim cair? Pode. Escorregou. Não estou justificando isso, longe de mim. Mas para você ter paz, você precisa fazer o quê? Buscar o Senhor. Porque quando eu erro e sei que errei, eu tenho que confessar. Eu confesso. Às vezes eu não tenho vontade. Eu sei que eu tenho que confessar, mas eu não tenho vontade. Aí sabe o que eu faço? Eu oro ao Senhor. Falo, Senhor, eu não estou com vontade de pedir perdão. Mas eu sei, pelo conhecimento que eu tenho da palavra do Senhor, que eu preciso pedir perdão. E eu estou aqui, ajoelhado, pedindo perdão ao Senhor. Mas eu não tenho nenhuma vontade de pedir. Coloca em mim o desejo de pedir perdão. Você sabia, queridos, que eu oro assim? Tem gente que fala assim, não, quando você tiver vontade. Como
como você tiver vontade. A gente não tem vontade de fazer a palavra de Deus. É Deus que coloca a vontade dele em nós. Então você tem que pedir. E queridos, todas as vezes que eu pedi, veio no meu coração, veio o sentimento de tristeza pelo que eu fiz. E aí eu choro e falo: Senhor, o Senhor me perdoa, Pai. Isso é confessar, queridos. Confessar não é só assim: ah, Pai, me perdoa. O Senhor sabe, né? Sou falho, né? Me perdoa aí. Você já pensou? Eu vou para um irmão da igreja e digo assim: irmão, perdoa a gente aí. De quê, pastor? Não, só perdoa, irmão. Eu só preciso disso. Perdoa aí. Mas de quê? O senhor não me fez nada. Ah, eu fiz algo muito grave, mas eu não preciso falar, não. Me perdoa. Tem gente que acha que perdão é assim. Isso é confessar, queridos? Não é não. Se você não confessa, eu já falei aqui, tem o pecado contra o Espírito Santo. Se você não confessa a Deus, o pecado pode ser o menor, a coisa mais boba que for, que seja. Se você não confessar, não tem perdão. Se não tem perdão, por que não tem perdão? Porque você pecou contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é ele que te convence do pecado. Qualquer pecado, queridos. Só que a gente só pensa nos pecadão. Não pensa nos, desculpa a expressão, pecadinhos. A gente não pensa, a gente pensa nos grandão. Os pequenos não. Se você não pediu perdão. Mas eu nem sei, pai, pastor, já passou tanto tempo. Peça a Deus para te lembrar, porque a Bíblia diz que no dia do juízo vai trazer à tona. Se vai trazer à tona os meus pecados no dia do juízo, então me traz à tona agora para eu confessar a Deus. Ou não? Ou vai esperar o dia do juízo? Eu não quero, não. Como eu já disse na semana, pregando durante essa semana, horrendas coisas é cair na mão do Deus vivo. Então, eu vou continuar aqui, o texto continua falando o seguinte, olha, graça e paz a vocês sejam aumentados, multiplicados. Aí está traduzido por pleno conhecimento, mas é o conhecimento preciso e correto de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, nós temos o conhecimento pleno e correto, o conhecimento verdadeiro e correto de Deus. Temos ou não temos? Então, para estes, graça e paz. Para estes que receberam pela sorte divina, por escolha divina, nós temos uma missão. Eu tenho uma missão, e se você está ouvindo essa mensagem, porque Deus escolheu pela sorte dele, ele deu a sorte, ele lançou a sorte e ele escolheu. Não foi por influência de ninguém, não foi por pedido de ninguém, foi por vontade dele. A escolha, a sorte divina é diferente, porque eu posso orar pedindo a Deus para me ajudar. Senhor, eu vou escolher nomes aqui. Não, Deus não fez isso. Deus escolheu você. Jesus escolheu 12, 11, um entrou lá, ele aceitou, mas não quis se converter, se perdeu. Para quê? Para quê? Para que andaram com Jesus 3 anos e meio? Para fazer besteira? Não. Para aprender e ensinar o mundo quem é Jesus. Para que Jesus escolheu você? Para você falar de Jesus para os outros. É você que precisa falar de Jesus. Sou eu que preciso falar de Jesus. Não é o outro, não é minha esposa. Eu tenho que falar de Jesus para ela. Eu tenho que falar para o meu filho. Eu sei que Deus escolheu eles também, mas eles vão falar para outras pessoas de influência. Então, verso 3. À medida que ele mesmo, o único, porque aí está assim, visto que pelo seu divino poder, essa palavra divino no original quer dizer o único e verdadeiro Deus. Está traduzido por divino, mas é muito mais do que divino. É porque a palavra divina, é porque representa a Deus, mas não, é o único e verdadeiro Deus. Então vamos lá. À medida de que ele mesmo, o único Deus verdadeiro, e poder pela virtude de sua natureza, olha só, para nós, presenteados, aí ele diz assim, que são doadas todas as coisas. No original é mais do que doado, é presenteado, é um presente. Porque doação para mim e para você nos dias de hoje tem a ver com mais com coisa assim gratuita. Não, eu estou te doando.
Ah, que bom, pastor. Mas eu estou te presenteando, parece que soa diferente. Então, no original é presenteando. Então, Deus está nos presenteando a sua virtude. A virtude dele não é a nossa. É por isso que nós somos diferentes, porque ele nos dá poder. É ele que nos dá, por isso que alguns vão ter poderes de cura, outros discernimento de espírito, outros de profecias, e assim vai. Porque é ele que dá a virtude, é Deus que dá. Então, olha só, ele nos presenteia individualmente. Eu sou presenteado por Deus, você também, individualmente, em benefício de vida. Aí está aí, vida é o quê? Vida e piedade, mas em benefício a uma vida real e genuína, uma vida verdadeira. Tem muita gente vivendo aí, mas não é uma vida genuína, uma vida real. Ele sobrevive. É um zumbi. Não é isso que Deus está dizendo para nós. Uma vida real e genuína, de fidelidade a Deus. Essa palavra piedade é fidelidade a Deus. Através do conhecimento preciso e correto. Aí diz assim, nos chamou. Essa palavra chamar, no original, é chamar em alta voz. Chamar pelo nome em alta voz. Convidar. Sabe o que, que me vem à mente? Eu no médico, ali esperando ser chamado. Aí fala o quê? Moisés, Tiago. Opa, sou eu. Aí eu levanto e vou para a sala do médico. Sempre me vem à mente, quando eu leio no original lá, chamou, sempre vem na minha mente, porque é chamar em alta voz. Ou então, no militar, como eu já servi, como eu me alistei, tinha uma lista, aí ele tinha a lista aqui, Moisés, presente, Senhor. Uma lista de chamada, vamos dizer assim. Isso é chamar em alta voz. O Senhor está nos chamando. Chamando para quê? Chamando pelo nome em alta voz. Moisés Pérez, venha. Né? Ah, o pastor Pérez e tal. Moisés, venha, Moisés. Ele está me chamando. Para quê? Para pregar o evangelho, para compartilhar as virtudes que ele tem me dado com os outros, para eu abençoá-los com a graça e a paz, porque eu tenho essa graça e tenho essa paz. Eu tenho, queridos, eu tenho. Por isso que Paulo fala que se tiver que se gloriar, ele tem que se gloriar no Senhor. Você tem como se gloriar no Senhor ou vive resmungando? E eu vou terminar, porque agora você consegue entender a natureza divina? Você consegue entender agora a coparticipação da natureza divina que eu li ontem? Percebe como no original a gente consegue ir longe? Consegue entender mais? Em algum momento você consegue ver se eu estou falando aqui santidade, viver sem pecado? Eu falei isso? Eu não preciso falar isso, porque isso é muito raso. Viver sem atos pecaminosos. O que Deus quer é muito mais do que isso. Mas se eu cair, Ele pode usar a graça, que é a misericórdia, de me levar de novo para Jesus. E eu termino lendo a parte final, que é o verso 4, porque ele fala que ele nos chamou para a sua própria glória, majestade e virtude, né, que é a excelência moral, pelo meio da qual somos presenteados especialmente, queridos. Aí está assim, pelas quais têm sido doadas, mais uma vez, presenteados pelas preciosas e muito grandes promessas. No original é presenteados individualmente, perdão, presenteados especialmente, queridos, e muito grandes promessas, a fim de que destas coisas tornemos, em vez de ser coparticipante, no original é companheiro, andando em comunhão com quem? Com a natureza do único e verdadeiro Deus. Fugindo essa parte, eu preciso falar e eu vou terminar aqui. Fugindo. Aí está escrito livrando. Livrar não é a mesma coisa para a gente aqui, queridos. Talvez lá no grego livrar é, mas para nós não é. Livrar, me livra aí. Agora, fugir, eu tenho que correr. José não se livrou da esposa de Potifar, José fugiu, correu, tem que tomar uma atitude. Parece que livrar é. Não, tem que livrar aí, me livra aí.
Não, o original não é livrar, é fugir, escapar. Ou seja, você tem que correr, meu irmão, para não cair para nas coisas erradas, fugindo da destruição, escapando da corrupção. Que corrupção? Dessa decadência moral que está o mundo, promíscuo. Tem cada vez mais crente fazendo coisas erradas, fazendo pecados escondidos. E esse povo que diz que tem a graça, tem nada, tem não, tem não. Fugindo da destruição, da decadência moral, do desejo pelo que é proibido, porque essas paixões, essa palavra paixão no original é desejo pelo proibido. É proibido, irmãos, usar drogas. Para que eu vou usar? É proibido beber pela Bíblia. Para que eu vou usar? Adultério. Não é para eu fazer. Ah, mas não é. É proibido. Desejo pelo proibido, eu não tenho que desejar. Eu tenho a graça, eu tenho conhecimento, eu tenho paz, sou participante, eu sou companheiro da natureza de Deus. Eu ando com o Senhor. Ó, o texto está dizendo que a gente anda com Deus. Você vê isso no meio da cristandade hoje? É raro, raro, raro você ver alguém andando com Deus. Mas Pedro está dizendo que nós andamos com Deus. Por isso, a gente escapa, foge, foge da destruição, foge da decadência moral. Bom dia, boa noite, boa tarde, eu vou te mandar uma fotinho. Não, foge da decadência moral. Foge da decadência moral. Não, é, 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 a minha esposa vai estar em casa, mas foge da decadência moral. Ah, qual é, Moisés? Todo mundo usa, por que que você não vai usar? Eu fujo da decadência moral. Foge, meu irmão, da decadência moral. Ah, vamos ali no cinema, vamos ali no boteco, vamos ali Foge. Agora não tem mais nada, né? Tá tudo proibido pelo Covid. O Covid foi uma benção, uma benção. O povo peca agora em casa, porque na rua não dá para pecar, não pode ir para rua. Que bênção, podia vir mais Covid mesmo, sabe? Que aí pelo menos não aparece tanto escândalo. Não tem mais escândalo. Mas não tem, o povo não pode. Olha que benção. Pastor, o senhor está sendo sábio? Estou, porque esse povo que diz que tem a graça e a paz do Senhor Jesus não foge da destruição. Parece que corre para a destruição. E aí, na hora que você vai falar, eu me senti ofendido com a sua visita, pastor, o senhor foi muito duro comigo. É isso aí, meu irmão. Eu não preciso nem comentar mais. Irmão, não cobiça o proibido, não cobiça homem com homem, mulher com mulher, não cobiça a mulher dos outros, não cobiça o homem do outro. Eu sou livre. Só Deus sabe a luta que eu passo aqui dentro da minha mente. Que passa o quê? Tá entregue. Tá entregue, meu irmão. Quem fala assim, tá entregue. Para Deus, não. Porque eu li para você hoje. E estou terminando aqui, ó, 50 minutos. Deus tenha misericórdia de mim, porque eu falo demais. Mas você sabe hoje que graça e paz, ser salvo pela graça e ter a paz em Cristo Jesus é muito diferente do que o povo aí fora. E se somos companheiros do Senhor, meditamos na lei do Senhor dia e noite, andamos com Ele dia e noite, e a gente foge como José fugiu, escapa do desejo do proibido, das vontades da carne, porque somos participantes da natureza do nosso Senhor, do único Deus verdadeiro. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, estamos terminando a mensagem de hoje. Abençoe, Senhor, este povo que vai ouvir essa mensagem. Desde já, abra a nossa mente e o nosso coração para isso. Nos dê um bom dia na tua presença, Senhor. E se alguma mensagem que eu falei foi forte, dura, mas que não seja usada para o mal, que seja usada para o despertar das nossas vidas, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigos, amanhã
nós vamos entender como participar, como a gente é companheiro de Deus. Sabe a expressão amigo de Deus? Que Abraão era amigo de Deus? É essa aqui. Você é companheiro da natureza de Deus. Você anda por comunhão com a natureza divina. Se você anda com comunhão, amanhã você vai conhecer os degraus do amor, os degraus da graça de Deus. Que Deus te abençoe.